Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Layers of Fear 2. Quando o primeiro Layers of Fear foi lançado há uns anos, ainda existia uma euforia muito grande em volta do Silent Hills, do Playable Teaser, de seu cancelamento, toda aquela tristeza, o impacto que aquela demo gerou não só nos jogadores, mas também nos desenvolvedores. E muita gente associou o primeiro Layers of Fear ao Playable Teaser, o que eu acho meio injusto, porque o jogo já estava sendo feito há um tempo, etc e tal. Tanto que eu me arrependi de ter jogado o acesso antecipado do jogo. Na verdade, desde então, eu nunca mais joguei acesso antecipado de nenhum jogo de terror, porque tirou muito da minha experiência final. Eu já sabia muito de onde as coisas iam parar. Na verdade, eu joguei o Remothered de acesso antecipado também, cometi o mesmo erro, mas não mais. Isso não vai acontecer de novo. E no final das contas, foi uma experiência muito impactante pra mim, muito diferenciada, e até hoje continua sendo. E o Layers of Fear 2, ele pode ser uma decepção quando você parte da ideia de que ele é muito parecido com aquele outro jogo, com o primeiro jogo, mas ficou claro por parte dos desenvolvedores, a Bloober Team, né, o estúdio da Polônia, que cada vez mais eles estão seguros de si pro terror, que para Layers of Fear, caso eles façam um 3, vai ser nesse estilo. E aí, caso eles queiram fazer algo diferente, eles vão para outros lados, como foi com o Observer, que foi um dos jogos que eu mais gostei de terror sci-fi dos últimos tempos aí. Inclusive, eu falei do Layers of Fear aqui, falei do Observer, então vou colocar os links na descrição desse vídeo, caso você queira um papo mais aprofundado sobre cada um deles. O Layers of Fear 2, de novo, segue o mesmo conceito de gameplay do Layers of Fear 1, que é super simples, mas são situações, condições, momentos muito especiais e muito específicos, e aí torna o jogo, no meu ponto de vista, uma obra de arte, que é a pretensão, né? Eles pegam a arte, literalmente falando, eles pegam a arte para contar sua história, tanto que o protagonista do primeiro jogo era um pintor, e agora, nesse caso, a gente controla um ator chegando para contracenar com um famoso diretor de cinema. Um diretor de cinema com todas as características que são inerentes a grandes gênios do cinema. Um cara isolado, um cara meio maluco, um cara que tem polêmicas na sua vida pessoal, etc e tal. E é um filme, é um jogo que homenageia muito o cinema, os filmes do final do século XIX e começo do século XX. Então, não vou dizer que é importante, que é necessário para se aproveitar o jogo ter uma bagagem desse tipo de visão de cinema, né? Ter uma bagagem desses filmes, mas faz diferença sim. São experiências distintas. Caso você nunca tenha visto um filme mudo, caso você nunca tenha visto um filme preto e branco, caso você não tenha a menor ideia de quem seja Georges Méliès, quem seja Fritz Lang, ou não tenha a menor ideia do que seja expressionismo alemão, você vai jogar um jogo extremamente diferente. Eu não vou dizer mais pobre, mas vai ser uma experiência muito mais sua, e aí você vai tirar suas próprias conclusões de cada momento do que caso você tenha essa bagagem, porque aí você vai conseguir fazer as associações e sentir o tanto que esse jogo ele faz homenagem a esse tipo de movimento artístico, do movimento cinematográfico, desde sua gênese. Então é legal ter essas duas distinções, porque difere o jogo mesmo. Então você é esse ator chegando para interpretar um papel que você ainda não sabe muito bem qual é, e um transatlântico, o Icarus. Então o filme vai ser rodado em alto mar, o que também é uma coisa que nunca feita antes. Então é um diretor cheio de desbravar novos métodos, novos recursos, novos formatos, etc e tal. E aí você vai vivendo momentos, né? O jogo é dividido em 5 atos, dentro desses atos tem várias cenas, digamos. Então você vai ter desde figuração até chão marcado, até todo tipo de equipamento de filmagem, de câmeras a spots de luz, etc e tal, dessa época. Então é meio que um passeio pela história do cinema, e o terror tá aí no meio, na forma como a gente não sabe a identidade do nosso protagonista, com quem a gente joga, a gente vai descobrindo aos poucos o passado dele, por tudo que ele passou, e a gente acompanha muito do processo criativo do ator, o que é extremamente bem feito nesse ponto de vista no jogo. É claro que o gameplay, de novo, é simples, a gente mal tem interação, interação é mínima, a resolução de quebra-cabeças também é pouca, é mais um jogo que vai te impulsionando, te roteirizando, te levando adiante, e você vai vivenciando esses momentos. Claro que, como no primeiro Layers of Fear, tem os momentos de perseguição, que para mim são as partes mais fracas do jogo, assim como as partes de susto simples, né, susto de barulho no vazio e tal, no silêncio, são as partes fracas, mas aí tem uma coisa muito, muito significativa dentro desse formato, quando visto de longe, convencional. E aí que faz esse jogo ser importante, e aí que faz a Bloober Team ser uma desenvolvedora de terror muito significativa. Eles têm tentado
uma visão diferenciada, eles têm tentado levar a coisa para frente, como aconteceu com o Observation, que eu falei aqui recentemente, como aconteceu com o Devotion, com o Lorelei, esses jogos mais independentes, essas produções que não visam atingir um grande público, não precisam desse grande retorno, por serem muito caras, por aí vai, elas são ousadas. Eu acho que o Layers of Fear, em proposta, nos conceitos apresentados, é bastante ousado. Enquanto ele homenageia o Gabinete do Dr. Caligari, o Nosferatu, o Metrópolis, e especialmente Viagem à Lua, tem tudo isso lá, e é maravilhoso você sentir isso, mas também tem muito do macabro, do processo da loucura do ator, do tipo, uma pessoa louca, um esquizofrênico e um ator que interpreta vários papéis. Existe uma linha tênue aí, e esse jogo ele conversa com essas respostas, o que pra mim é incrível, e é o tipo de jogo que, como ele às vezes te dá a opção, você tem um diretor ali, que inclusive é a voz do Tony Todd. Quando você que gosta de terror, que gosta de Candyman especialmente, você com certeza vai ouvir a voz compenetrante, profunda, um sedutor meio medonho do Tony Todd, você já vai associar imediatamente. Ele dá ordens pro ator em determinadas cenas, do tipo, faça isso ou faça aquilo, e você tem a opção de obedecer ou não, e isso desencadeia eventos diferenciados, e por fim um final diferenciado também. É o tipo de jogo que não é longo, mas que pede revisitações, não porque tem colecionáveis ou por conta de troféu e conquista, isso aí mal me interessa, mas por conta de você assimilar coisas diferentes. Diz respeito muito ao seu estado de espírito naquele momento, ao ponto que você está na sua vida, você vai ter um jogo diferente. Isso para mim é extremamente rico, extremamente valioso, e a Bloober Team tem trazido muito isso para mim, seja no primeiro Layers of Fear, seja no Observer, e agora no Layers of Fear 2, eles têm sido uma desenvolvedora muito insistente. Eu espero que eles continuem no terror. Eles têm lançado jogos com uma periodicidade curta, né? O Observer tem pouco tempo do lançamento, e teve pouco tempo do lançamento do primeiro Layers of Fear para ele. Eu espero que eles mantenham esse ritmo e que lancem cada vez coisas mais significativas e que venha um dia um Layers of Fear 3 e explore outra forma artística e que mantenha esse conceito um tanto quanto básico de gameplay, que eu não ia me ofender de forma nenhuma, não. Então, recomendo Layers of Fear para quem gostou do primeiro. É um jogo extremamente de nicho e é extremamente maravilhoso existirem jogos que não são para todo mundo. Então é legal você também se reconhecer nesse meio do tipo, o que funciona para mim e o que não funciona. Ainda bem que Layers of Fear funciona pra mim. Valeu.